Gustavo, você foi pouca coisa é mais paulistana, meu, do que ser do movimento jovem do PSDB, vai. Cá entre nós, isso é muito tucanático. Mas a gente conseguiu tornar um negócio mais torcida de futebol. Deixou cool. Que não, também é muito paulistano. A galera de 19 anos chegava na reunião com um relógio de bolso. Tá? Pô, pelo menos eu coloquei uma camisa do Boca e a gente tá sendo Isso. Você falou agora há pouco que você se considera um tucano raiz e não um tucano de tudo que está posto aí. Até porque a gente está gravando essa entrevista dia 23 de abril, o partido vai acabar, né? Ele vai se fundir com o Podemos. Eu já não sou filiado, é importante, inclusive. Não sabia disso. A primeira vez que eu falo publicamente também é a primeira vez que eu entro nesse assunto. Claro. Mas não tem nenhuma condição depois do rumo que ele tomou. Porque é isso, né? A gente está falando de um partido que governou o Brasil 2 vezes, que no auge teve, acho que foi 98, tinha 99 deputados eleitos na Câmara, era a segunda maior bancada do país. E na última eleição a gente teve 13 parlamentares eleitos, o que é uma coisa assim, para nós que vivemos a geração Fernando Henrique Cardoso, é uma coisa inacreditável, né? O que aconteceu? Essa é fantástica. Assim, eu tenho algumas teorias, né? Primeiro, é um partido que a sua fundação é linda, né? Uhum. Longe das benesses do poder, no pulsar das ruas. É fantástica a frase. Os grandes líderes que fundaram o PSDB, então Montoro, Fernando Henrique, Covas... O estado de São Paulo, muito do que ele se deve a 40 anos de gestão tucana. Sem dúvida. Mas eu acho que o PSDB se perde quando tem uma falta de criação de novos quadros. Então o PSDB matou muitos novos quadros de 2006 para cá. Uhum. Foi um processo onde isso aconteceu. Então a gente teve grandes nomes, inclusive o próprio Bruno, que em determinado momento foram escanteados. Sim. E aí nisso o PSDB não cria novos quadros, mas eu acho que o mais importante é a falta de posicionamento. Exemplo. O PSDB esperou virar moda falar de privatização para falar que privatizava. Porque assim, o PT falava, PSDB privatiza. A gente falava, não, de jeito nenhum. E era a favor de privatização, não falava. Cara, eu sempre tive orgulho do PSDB ser parlamentarista, eu adoro o parlamentarismo. O PSDB nunca falou disso, Eduardo Jorge falou disso na eleição de 14, não foi o Aécio. Tinha um movimento tímido do Serra, né, tentando ali, mas assim, o PSDB sempre se posicionou em segundo ou terceiro quando achou que algo era popular. Uhum. Inclusive para vestir a camisa do antipetismo. O PSDB era o antipetismo por exclusão. Sim. Era assim, o rival do PT é o PSDB, porque não tem outro. Sim. E não vestiu a camisa. Não vestiu a camisa a ponto que alguém foi lá e vestiu. Uhum. E aí o PSDB fez 4% para a presidência em 2018, que é o reflexo do que é o PSDB no Brasil. É isso. Do que era, né? Porque hoje não é nem 4%. Por quê? Porque o eleitor que era do PSDB, ficou muito claro que ele estava sendo um eleitor que era contra o PT. Por quê? Porque o PSDB não deu para o eleitor dele qual que é a carta programática. Não tinha mérito. Qual que é o Brasil que você acredita? Porque você está falando do que o Covas e o Montoro falavam em 88, eu entendo. Uhum. Mas o mundo mudou. Só que assim, em 2010... Qual é o Brasil que você acredita? Uhum. Porque em 2010 a gente também não conseguia falar muito de privatização. Não. Depois que o PT concedeu, aí a gente falou de concessão. Uma loucura. Você privataria tucana é uma ofensa, né? E se tivesse tido a perspicácia de tornar aquilo aquela coisa do cara que se chama Pinto. Se eles começam já tirando um sarro do próprio nome, ninguém vai tirar sarro com o Pinto. Eu sempre brinco com meus amigos. Normalmente eu vejo alguma coisa pra me zoar, eu já zoo. Porque aí ninguém fica pegando teu pé. O meu pai que brinca, é judeu e gaúcho. Então as primeiras piadas que ele conta são sempre de judeu e de gaúcho, que é já pra quebrar a barreira, né? Então privataria tucana não era necessariamente uma ofensa pra quem era a favor. E os cabeças brancas todos viraram alvo de piada. Totalmente. A gente entrevistou ano passado o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e ele fez um diagnóstico muito parecido com o seu. Eu perguntei para ele sobre polarização e por que o PSDB ficou
escanteado, né, nessa coisa, nessa dicotomia que a gente chegou aqui no Brasil, e ele diz que o problema não é a polarização em si. O problema é o PSDB não ter polarizado como centro, como um terceiro polo Se dessa posicionado. polarização. Ter mostrado o que acreditava. Isso. Não conseguiu fazer. Então, acho que isso também, essa é a parte para mim que mais determina o porquê que o PSDB tomou esse caminho. E aí, quando você tem, quando o Bruno ganha a eleição, o PSDB tinha uma esperança. Pela idade do Bruno, Uhum. por ele ter vencido a eleição se posicionando, Bastante. como se posicionou, Uhum. como um cara de centro. Então ele vence a eleição e vence muito bem, fazendo dessa forma. Ele tinha 40 anos de idade em 2020, faleceu com 41 em 2021, ou seja, o PSDB tinha uma esperança, porque você está falando de um Sim, cara um que, se quadro tudo novo. der certo, tem 40 anos de política pela Claro. frente, e já prefeito de São Paulo reeleito. Uhum. Então, ali dava uma esperança, mas só se o Bruno conseguisse mesmo reformular absolutamente tudo. E que é algo que a gente tem dificuldade de acreditar como que aconteceria. Por quê? Porque o Bruno, nas reuniões nacionais, os nossos posicionamentos já estavam sendo atropelados. E atropelados por quê? Porque aquela história, a gente sabe, é o favor que fez pau pra B, a votação do Conselhão de 32. Aí vem a politicagem. Exato. E isso foi afundando o partido, um partido totalmente desconexo com a rua, com as pessoas, desconexo com as pessoas. Não sabe o que se passa na vida das pessoas. Eu brinco que é o cara que legisla do gabinete com ar-condicionado numa sala fechada. O cara que É a legisla do política gabinete... antiga, né? Cara, você não conhece o que você está falando, você não sabe liderar o processo. Para você liderar um processo, você tem que viver aquilo que você está falando. Viver de fato aquilo que você está falando. E foi um partido que se perdeu completamente nisso. Depois do falecimento do Bruno, ainda tem uma tentativa com a ida do Rodrigo Garcia para lá, etc. Aquela história que a gente sabe. E, cara, Rodrigo, que foi, na minha opinião, também um grande governador, mas era já um PSDB completamente diferente. Um PSDB que não... O Rodrigo, sim, falava com o povo, falava... entendia de fato o que se passava, mas o PSDB em nível nacional não. Então não sou filiado mais ao PSDB, neste momento com muito orgulho, como quando eu fui filiado, eu tive muito orgulho em me filiar a primeira vez, mas com certeza hoje com muito orgulho, porque é um partido que as decisões recentes são totalmente desconexas do que eu acredito, totalmente aquém do que eu acho que é o modelo de Brasil e de cidade que eu quero ter.